Que síndico nunca perdeu a paciência tendo que resolver problemas entre condôminos por conta de barulho? Que síndico nunca perdeu seu tempo, seja com a família ou o seu tempo de estar trabalhando, aqueles que não são síndicos profissionais, por conta de reclamações de barulho, de problemas com os condôminos por conta de barulho? Bom, o vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que eu consegui, nesse período que sou síndico, reduzir tremendamente as reclamações, a ponto de, neste ano, nesses 3 primeiros meses do ano, eu ter chego em mim apenas 2 reclamações. Você vai saber o método que eu uso, 5 passos que eu utilizo para não perder tempo, não perder minha paciência com essas questões bobas que tanto nos consomem, que tanto nos irritam, que tanto nos prejudicam quando nós temos que se envolver. Então, fique conosco, tá? Participe desse vídeo, fique conosco e você vai saber o que eu faço para estar vivendo tranquilo, estar vivendo sossegado aqui, mesmo tendo que administrar um condomínio. Se você não me conhece de outros vídeos, meu nome é David Lima Ribeiro. Eu sou especialista em administração de empresas, especialista em sistemas e especialista em gestão de condomínio. E o primeiro passo que eu utilizo nesta gestão para resolver problemas de barulho entre condôminos é conhecer a lei. Eu vou colocar aqui no quadro para você memorizar bem, tá bom? Então, item 1. Conhecer a lei. Você precisa lembrar que existe, o nosso país, não é? Ele tem 3 esferas de atuação: a nacional, a estadual e a municipal. Então você precisa conhecer do Código Civil Brasileiro, você precisa conhecer da nossa lei estadual, você precisa conhecer da lei municipal. Hoje eu quero falar para você, como o tema é barulho, eu quero falar principalmente de 2 leis. Né? Eu quero dizer para você que você não precisa ser um jurista, você não precisa ser um advogado para poder ser síndico, não. Mas você precisa conhecer o mínimo das regras que ajudam a gerir esta atividade, né? A gerir um condomínio. E em relação à lei, né? Quando você fala, então, vou colocar aqui para não esquecermos, a esfera, então, nacional, a outra estadual e no município que você vive, então a municipal. Em relação à lei federal, né, a lei nacional, existe uma lei que fala bastante a respeito dessa questão do sossego, é conhecida como a Lei do Sossego, né? A Lei 3688 de 1941, já uma lei antiga, né? E essa lei ela diz o seguinte, que uma pessoa não pode tirar o sossego da outra, né? Fazendo barulho, incomodar, corre o risco de ser multado e de ir preso. Então é algo realmente importante. E aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, do município de São Paulo, nós temos a lei do PSIL, já a lei 16.402 do ano de 2016, né, que foi então ali implementada, melhorada, e ela diz o seguinte, que bares, né, comércios, igrejas, escolas, etc., elas são sim monitoradas e elas têm a sua responsabilidade. Agora, quando a lei ela traz para você, você precisa entender um pouquinho nessa questão da lei, que a lei diz o seguinte, qual é a zona onde está a sua residência, onde está o seu condomínio. Então, vou colocar aqui, ó, zona. E a zona, ela é dividida em 3. Ela pode ser estritamente residencial, ela pode ser mista ou ela pode ser estritamente industrial. E a lei, ela muda de acordo com a zona, ela pode mudar. Se você está em uma zona estritamente residencial,
Então, você pode, você tem o direito de emitir, né, de fazer barulho até 50 decibéis entre 7 horas da manhã e 22 horas. Mas já entre 22 horas e 7 da manhã é no máximo 45 decibéis. E assim para cada uma delas. Numa zona mista, por exemplo, de 50 decibéis, ele passa a 65 decibéis. Né? E à noite não pode ser mais do que 55. Já numa zona industrial, esse número ele chega a 70 decibéis. Então, percebam, conforme a localidade onde você está morando, isso tudo vai mudando. Então, importantíssimo conhecer a lei. Eu lembro de uma situação, há uns 2 anos atrás, 2017 para 2018, era final de ano, e chegou para mim uma reclamação. Porque o regulamento interno do nosso condomínio, então eu vou colocar aqui para você também, é importante conhecer a convenção do regulamento e o RI, famoso RI, Regulamento Interno do Condomínio. E chegou para mim uma situação de que, olha, onde já se viu, estão soltando fogos de artifício. Era Natal. Mas alguém, se valendo da convenção e do regulamento interno, estava reclamando o direito de que um condômino não pode soltar fogos de artifício da janela da sua unidade. Mas ele estava reclamando não era por causa de soltar fogos, que podia ali gerar uma situação de perigo para as demais unidades, mas era por conta da questão do barulho. A irritação era o barulho. Numa situação como essa, conhecer a lei é importantíssimo. O que a lei diz? Em relação a festividades religiosas, a lei não se aplica, né? Em relação a carnaval, a lei não se aplica. Em relação a obras, a lei não se aplica. Logo que eu assumi como síndico condomínio, nós estávamos numa situação de iniciar uma obra, né? De fazer uma reforma na fachada. E temos lá um condômino que até hoje é condômino nosso, e ele trabalha à noite e de dia ele descansa. E ele ficou irritado, porque ele chegava em casa, depois de uma noite inteira de trabalho, ele queria o quê? Dormir, descansar. E os homens lá martelando, lixando, pintando, subindo e descendo com aqueles andaimes. Ele, com certeza, não dormia bem, não dormia direito, reclamou para exigir seu direito de sossego. Só que a lei diz que em situação de obra não se aplica. E eu tive que falar para ele, você me desculpe, mas eu entendo a sua dor, entendo o seu problema, entendo sua dificuldade, mas eu não tenho o que fazer. Porque a lei que você está dizendo que está do seu lado, a lei do sossego, você tem que ler ela toda. Ela não se aplica à situação que você está dizendo em relação a obras. Veja que a lei do PSIL, né, no caso aqui do município de São Paulo, é uma lei voltada mais para o comércio, né, para locais religiosos, é para isso. O PSIL é para isso. Né? Ele fala lá que para funcionar da 1 às 6 da manhã tem que ser um local fechado, tem que ter um isolamento acústico para não incomodar os vizinhos. Mas já o que rege pessoas físicas e residências é a lei do sossego. E no caso dessa pessoa que reclamava, a lei do sossego não podia ajudá-lo, porque era uma questão de obra. Passado um tempo, agora, ano passado, estou trabalhando e recebo um telefonema, uma condômina muito especial para mim, a minha esposa. E ela estava reclamando o seguinte: David, pelo amor de Deus, quando é que vai parar de fazer obra aqui no telhado? Nós moramos no último andar. E estava trocando o telhado do bloco em que moramos. Era uma obra para 2 semanas. Toda a estrutura foi trocada. Estrutura que antes era de madeira por estrutura de ferro. Colocado novas telhas e fez um barulho, fazia barulho.
e a Sofia, minha filhinha, que fez 1 ano agora no dia 30 de março, ela tinha meses. Era uma garotinha de 3 meses, se não me engano, 4 meses. Pequenininha. Então você imagina, aquele barulho de obra estava incomodando a minha esposa, estava tirando o sono da minha garotinha, que tinha 3 meses de idade. Mas, nessa situação, a lei que serviu lá para o outro condômino é a mesma lei que serviu para mim. Então, conhecer a lei na esfera federal, nacional, estadual, municipal, e também saber sobre a convenção e o RI, o regulamento interno do condomínio. Vai ajudar você a entender se você está agindo, se está sendo justo, você está sendo correto, você está sendo um bom mediador, você está dando orientações corretas ou não, ou se aquele morador está reclamando com razão, ou se ele não está reclamando com razão. Então, conheça lei, tá certo? Conheça das leis. Um outro passo que eu dou, além de conhecer as leis, é a questão de dividir responsabilidades. Eu vou escrever aqui, porque é bom que você vai, então, memorizando, tá? Então, item 2. Dividir responsabilidades. Muito bem. O síndico que bate no peito e fala é porque eu mando, é porque eu falo e acontece, é o síndico que vai ter sempre muita reclamação no seu ouvido, muita reclamação ao seu redor. Então, a dica que eu dou para você, não basta você conhecer das leis, não basta você ter sido instituído síndico, você precisa dividir responsabilidades. Dividir a responsabilidade é você ter ao seu redor o grupo gestor, é você ter com você o subsíndico, é você ter com você os conselheiros, não para te apoiar de forma incondicional, mas para te apoiar se você estiver no caminho certo, para te orientar se você estiver errando o caminho, para te alertar. Esse ano eu estou com conselheira mulher no grupo gestor, uma outra visão, um outro olhar, né? É muito bom você estar ali, pessoas diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, personalidades diferentes, elas têm visão diferente das coisas, e aí, num conjunto de conselhos, a sabedoria, tá certo? Então, dividir responsabilidades. Uma forma que eu utilizo para dividir responsabilidades é levar um assunto para discutir com o grupo gestor. Eu lembro que nós tivemos um problema grave de barulho, esse atormentava muito. O guarda da rua, com a sua motinha, ele passava de hora em hora no quarteirão. E quando ele passava, ele buzinava. Ia buzinando para avisar os ladrões, olha, eu estou aqui, né? Ou para avisar os moradores, olha, eu estou fazendo meu trabalho, quero receber o meu no final do mês. Mas não importa, ele estava tirando o sono de todo mundo, tá certo? Numa situação daquela, não era um problema interno nosso, mas era um problema externo que gerava um problema para todos nós. Levamos o caso para o grupo gestor. Vamos discutir como é que nós vamos fazer. Quem de nós vai abordar esse guarda da rua? Como vamos conversar com ele? Como vamos explicar para ele que ele precisa mudar, né, a sua situação? Nós temos esse direito? Vamos entender da lei? E quando a lei não está clara, ou quando a gente não tem o conhecimento, temos que buscar aconselhamento jurídico, né, de quem está melhor preparado juridicamente falando, num advogado, num escritório de advocacia, para nos orientar. Mas ali, dividindo a responsabilidade, nós chegamos num consenso, fomos falar, olha, você precisa mudar, para que a gente não tenha que executar você, chamar a lei, reclamar com você na prefeitura, né? Dentro ali da atividade comercial de guarda,
noturno que ele estava executando. E tudo deu certo, por quê? Porque o grupo estava junto, não foi uma situação só do síndico, tá? Se a gente para pensar, uma outra coisa que eu gosto de fazer, né? Então, na divisão de responsabilidades, eu vou colocar aqui, ó, síndico, mas grupo gestor. Uma reclamação de barulho, briga entre vizinhos, se você percebe que está na dúvida, leve para o grupo gestor. Não tome a decisão sozinho, se você está na dúvida, né? Agora, se você não tem dúvida e já está definido como tem que agir, não precisa envolver o grupo gestor nisso. Não para decidir. De repente, para um outro passo que eu vou explicar à frente, vai ser necessário. Uma coisa a mais que eu faço é a seguinte. Dentro de até tem um vídeo que eu falo disso, uma comunicação eficaz. Eu digo para você, nós lá, quando redividimos as tarefas entre os profissionais que trabalham para nós, quando nós redividimos, uma delas foi que o Honda, né? Então eu vou colocar aqui para você, ó, Honda. À noite é o Honda. De dia era o zelador, agora ele é o manutencista, então a gente meio que aboliu isso. Mas à noite é o Honda. O Honda, ele recebe então a atividade de quando tem um barulho no condomínio, uma reclamação de barulho, né, no condomínio, o pessoal da unidade liga na portaria, passa qual está sendo o problema, o Honda se dirige até a unidade e lá na unidade, dentro da unidade, ele vai parar ali alguns minutos para ouvir. Olha, realmente está vindo barulho, esse barulho é esquisito aí, pode ser uma obra, pode ser alguém tocando um instrumento, um cachorro latindo, né? Você tem aí diversos, tipo uma festa que está com som alto, né? Uma festinha numa unidade. E aí esse Honda vai então, junto com o morador, tentar descobrir. Porque é uma coisa que em condomínio dá muito problema. Você acha que o barulho vem da unidade de cima, mas muitas vezes não é da unidade exatamente a de cima, é da unidade que ainda está acima dela. Ou às vezes de uma unidade ao lado, uma unidade abaixo. É muito complicado, né, viver em condomínio. Então, para evitar perda de tempo para o síndico, para evitar consumo desnecessário da paciência, do psicológico, nós colocamos o quê? O dividir responsabilidades. E entre eles o Honda vai na frente. O Honda descobre, olha, realmente está acontecendo. O Honda junto com o condômino vão até o livro para registrar o problema. Antes de registrar, ligam na unidade que está fazendo o problema, que está fazendo barulho, está gerando problema. E ao ligar nessa unidade, eles às vezes descobrem, não, barulho não vem daqui. Eu falei para vocês que em 3 meses, né, eu recebi 2 reclamações, uma foi de ontem para hoje. Só que a reclamação não chegou para mim às 11h50 da noite quando ela ocorreu. A reclamação chegou para mim hoje pela manhã, estava lá registrado para mim. Só que eu não precisei me consumir da minha paciência, consumir do meu tempo em família, do meu sono, do meu descanso para resolver o problema. Quem foi por mim? O Honda. E ele chegou, e com o morador, eles foram na unidade de cima. Antes de ir, eles ligaram, não é aqui. Eles foram na outra unidade, perceberam que não era, subiram mais uma unidade, estava tendo ali um barulho de uma criança brincando, um adolescente brincando. Ligaram na unidade, olha, tá assim, assim. Não, é só o meu filho tá brincando, mas esse tipo de barulho de arrastar cama, esse tipo de barulho de arrastar móveis, não vem daqui. Olha, meu filho já parou de brincar. O barulho de arrastar móvel continua e o barulho de arrastar móvel continuou. Eles não conseguiram ali detectar de qual unidade vinha. Então, como que você vai reclamar com a unidade de cima, com a unidade de baixo, com a unidade do lado, se você não sabe? Ao dividir responsabilidades, alguém com mais tempo, alguém com dedicado a ir dar essa atenção, que no nosso caso é o Honda, eu fiquei isento.
Eu não perdi um minuto meu nisso, tá? Agora eu quero falar para você de uma outra forma de dividir responsabilidade, que é dividir responsabilidade com todos. E eu faço isso através da comunicação. Comunique. Comunique a lei federal, comunique a lei municipal, comunique a convenção, comunique o regulamento interno, comunique quando você está passando por uma situação que vai gerar barulho, vai gerar reclamação e desconforto. Comunique quando alguém está de forma excessiva, né, está tendo um problema que não se encontra. Comunique. Esse comunicar é através do quê? De um WhatsApp direcionado ao morador, lista de transmissão, nunca grupo. Eu já falei num outro vídeo que eu eliminei o grupo. Grupo de condomínio deixa o síndico louco. Te consome. Grupo de WhatsApp eu estou falando. Te consome. Porque você imagina uma pessoa que descobre, né? Como já aconteceu, vou contar para você um caso que era real. Acontecia muito lá. Sábado à tarde, 4 da tarde, onde já se viu no grupo do WhatsApp. Isso no início, quando eu comecei a ser síndico, mais de 4 anos. Onde já se viu, olha aqui, estão usando a furadeira. Sábado à tarde, o regulamento interno, a lei, diz que não pode. E estão usando a furadeira. Quem estava reclamando achava que aquele barulho era de uma furadeira. Mas ali da sua unidade, sem ainda eu ter instituído esses 5 passos que eu estou contando para vocês, essa pessoa achava que o problema era uma furadeira, que o barulho vinha de uma furadeira. E a forma de resolver o problema era jogar no grupo para todo mundo falar, como se aquilo ali fosse intimidar alguém. Ou fosse resolver o problema, que não resolve. E aí era moradora A, morador B, morador C, cada um entrando ali no grupo e falando, ai, tem gente que não se manca, tem gente que é mal educado, tem gente que não sei o quê. E daqui a pouco aparece um lá, e você, síndico, não vai fazer nada? Agora, para e pensa, alguém está lá na sua unidade, está sendo incomodada por causa do barulho, mas não quer tirar o traseiro do sofá para entender de onde vem o problema, joga para o síndico e sai você, eu. Andar por andar procurando problema para ela. Tá certo isso? Claro que não. Divida responsabilidades. Então, acabei com esse grupo de WhatsApp logo no início. Colocamos uma forma mais eficaz de comunicação. Mas comunicamos a todos, porque quando todos conhecem o regulamento interno, quando todos conhecem a convenção, quando todos conhecem o que diz, né, a lei do sossego, artigo 42 dessa lei, né, dessa questão da contravenção penal, e sabe que a coisa da cadeia. Quando a gente conhece a lei do PSIL, você não vai ter uma pessoa para reclamar, você vai ter pessoa para te apoiar na solução ou na resolução do problema. Então, divida a responsabilidade. Síndico, grupo gestor, ronda, né? Fazendo esse papel do síndico à noite, procurando o problema, dando apoio ao condômino. E todos tendo conhecimento para evitar que todos gerem reclamações desnecessárias. E para ter o apoio na hora que você tiver, de repente, que aplicar uma multa, né? Porque na hora de aplicar multa, aí sempre tem aqueles que falam, deixa disso, né? Então, esses são os 2 primeiros passos. Eu quero contar para vocês agora, então, um terceiro passo, que este aqui é fundamental. Fundamental. Conversar. É fundamental conversar. Muitas brigas, muitas reclamações poderiam ter sido evitadas se você, pelo menos, tivesse conversado. A gente sabe disso em casa, com a esposa, com os filhos, né? Quanto problema pode ser evitado? Conversando. Conversar não é gritar,
Conversar não é, exigir de cima para baixo, eu sou aqui a lei, tem que me obedecer, não é isso. Conversar é saber ouvir a reclamação. Eu já falei disso num outro vídeo, né? Como zerar reclamações indevidas e devidas, né? Como zerar reclamações. Um dos passos, o primeiro passo é ouvir. E para você conversar com alguém, você precisa ouvir. Eu lembro de uma situação que nós tínhamos em 2 unidades, em um bloco lá do condomínio, que na unidade de baixo era uma professora, já bastante experiente, tinha trabalhado muitos anos, e por conta do seu trabalho, sofria de um estresse, né? Que muitos professores sofrem, tendo que aguentar crianças mal educadas, né? Que ficam ali na sala de aula, ali, consumindo a mente do professor muitas vezes. E aquela professora, ela estava numa situação de estresse, ela dava aula um período da manhã e no período da tarde o que ela queria era apenas dormir, descansar. Na parte de cima, olha a diferença, olha quem morava, uma mãe, estava desempregada, estava em casa, tinha ali 3 filhos, uma criança de 2 anos, uma criança de 9 e outra criança de 10 anos. E nessa situação, a unidade que tinha criança de 2 anos que deixava cair brinquedo no chão, que para andar segurava em uma cadeira da sala e saía arrastando a cadeira pela sala. Tinha uma criança maiorzinha que queria andar de patins. E aí chamava a outra irmã e colocavam patins dentro de casa e saíam de casa, toque, toque, aquele barulho do patins, para poder descer pelo elevador e ir para o pátio. Você tinha criança que brincava de dançar, né? Brincava lá no Xbox e tantas outras brincadeiras, né? A criança, energia, né? Barulho, e não dá de baixo, estresse, necessidade de descanso, uma pessoa que tinha cuidados especiais tomando remédio. Deu problema com barulho. E nessa situação, eu lembro que eu conversei com toda a paciência com uma, ouvi, conversei com outra, ouvi, depois juntei as duas e eu não estava sozinho para essa conversa. Eu dividi responsabilidade, lembra? Ó, aqui, ó, síndico mais grupo gestor. Meu subsíndico estava comigo, tinha 2 conselheiros ali comigo, acostumados a tratar com pessoas, um deles gerente na área financeira, gerente de banco, né? Um outro acostumado a trabalhar com equipes, estavam ali para ouvir, para mediar, para acalmar os ânimos através de uma conversa. Uma começou, quando conversou comigo sozinha, disse: olha, eu estou procurando apoio jurídico para processar por causa da lei do sossego. A outra: eu estou procurando apoio jurídico para processar porque eu estou sendo importunada. Antes das conversas, das reuniões, a que estava sentindo, tendo ali o seu sossego perturbado, né, tirado, ela então ligou no interfone, imagina, a de cima estava recebendo ali a mãe, estava recebendo as irmãs em uma confraternização de sábado à noite, a de baixo ligou: cala a boca, para com tudo isso. E aquela bagunça toda. A de cima, ofendida pelo tratamento ríspido, desligou na cara, não quis saber. Então, elas não estavam bem. E quando chegaram para conversar juntas, já devidamente orientadas, aquela que sofria de estresse, a professora, ela colocou na mesa os remédios, as receitas. Ela começou a chorar, expondo o seu problema, a sua dor e quanto que o barulho da outra incomodava.
Já a outra, ela também chorou. Porque ela não sabia que a vizinha de baixo tomava aqueles remédios. Tinha aquele problema de estresse. Tinha uma audição mais sensível. E ela chorava porque ela falou, não sei o que fazer. Com uma criança de 2 anos, ela derruba o brinquedo e faz barulho. Uma criança de 9 anos, está com toda energia, 10 anos, toda energia, eles correm. E ela chorou no desespero de não saber como fazer para resolver. E contou para ela da chateação, da tristeza, das vezes que ouviu os xingos pelo interfone, ou ouviu os gritos, ou cutucadas do cabo de vassoura no teto da unidade, né? No caso dela no piso, porque ela estava em cima, porque a outra embaixo gritava, para, cala a boca, vocês estão fazendo barulho. Você entende? Então havia ali um problema, mas elas saíram dali prometendo fazer algo para amenizar a situação. Aquela mãe fez de tudo para ajudar. Começou a não andar mais de salto dentro de casa, andava descalço, as crianças, em vez de colocar o patins dentro de casa, colocava só lá no pátio. Ela foi reduzindo as situações de incômodo, tá certo? Já de baixo, sabendo a dificuldade dela, também começou a ser um pouco, né, condescendente, a aceitar um pouco mais, né, a permitir um pouco mais, e o problema cessou. Começaram a viver mais em paz. E ao elas viverem mais em paz, eu e o pessoal do grupo gestor também não perdemos mais tempo com isso. Então, conhecer a lei, porque nessa conversa tivemos que falar para as duas sobre a lei. Uma queria processar usando a lei e eu disse, olha, você não vai conseguir de forma tão simples. Você vai ter que usar o 4º passo que eu vou falar daqui a pouco, né? Sobre medir os decibéis. A outra, eu também vou processar porque eu estou sendo importunado. Olha, você não vai ser tão simples. Vocês vão gastar dinheiro à toa, para de briga. Conhecer a lei foi importantíssimo, né? Dividir responsabilidade, estar comigo lá o pessoal do grupo gestor, me dando apoio, ouvindo, pessoas experientes para dialogar, para mediar. Conversar resolveu o problema. Então, não deixe de conversar para resolver problemas de barulho, tá certo? Agora o 4º passo que eu quero passar para vocês, o 4º passo é medir. E aqui na frente do medir, eu vou colocar até de outra cor, você deve já ter ouvido, se você foi comprar um aparelho de som, ou uma caixa de som, qualquer coisa que emita som, olha, isso aqui atinge tantos decibéis, né? Você já deve ter ouvido falar, talvez sim, talvez não, desse aparelho chamado decibelímetro. O decibelímetro é um aparelho que, eu dei um Google antes de começar a gravar aqui para ter ideia de valores hoje, né? E eu olhei lá, R$74, R$75, o mais simplesinho. Mas eu cheguei a encontrar decibelímetros de mais de R$22 mil. Então, conforme a escala, conforme a abrangência que ele consegue medir, né, do barulho, do som, ele se torna mais caro, né? Então, como eu lhe disse, decibelímetros aí profissionais, variando entre 74 e mais de R$22 mil. E aí você fala, poxa, David, você está pedindo para eu comprar um negócio desse para medir? Estou. Não, você não precisa de R$22 mil. Mas se você tiver um decibelímetro de 74, R$75, já vai te ajudar muito. Você fala assim, mas tem aqueles aplicativos no celular, resolve. Mas eles não são tão fiéis, né? Você pode pesquisar aí que você vai ver especialistas explicando que de uma faixa de medição aí de 1 a 40, 45, ele não mede, existe uma distorção dessa medição, ele mede menos, né, do que o próprio equipamento. E depois, acima de 80 também, então tem aí uma distorção
né? Ele mede diferente, ele dá divergências. Então, se você quer algo fiel, compre um equipamento, um decibelímetro. Essa situação de medição, na história anterior que eu contei, eu usei o decibelímetro. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho. Que tal vocês comprarem um decibelímetro e medir o barulho que a outra faz? Né? E aí, numa situação que eu tive há pouco tempo, e nesse ano eu tive em 3 meses apenas 2 reclamações que chegaram até mim, assim de forma direta, no momento do barulho. Para um deles eu falei, amigo, a lei diz isso. Né? Ele estava reclamando que o outro condômino utiliza instrumento musical. E aí a reclamação dele era, onde já se viu? Poxa, de tarde, e o cara tá aí tocando esse instrumento, ninguém consegue ficar em paz. Eu vou lá, eu vou quebrar instrumento, eu vou jogar pela janela, né? As pessoas quando estão no momento de irritação, que estão assim, sentindo-se pressionadas, ou elas com raiva, elas soltam pérolas, né? É algo assim inusitado. Mas eu vou falar para você, eu falei, faz o seguinte, compra um decibelímetro, mede, você vai para frente do teu celular, você posiciona o celular e fala, olha, meu nome é José, né? No meu caso, meu nome é David Lima Ribeiro, eu moro na rua tal, apartamento tal, agora são tal hora, hoje é dia 2 de abril de 2020, e eu estou aqui mostrando o decibelímetro, mostrando para você o barulho que vem desse meu vizinho que está tocando o instrumento dele. E eu vou ficar gravando aqui até ele parar de tocar, para quando ele parar de tocar, vocês verem que o medidor vai cair. Então eu falei, faça isso, e você vai ter aí uma possibilidade de ganhar causa contra o teu vizinho. Né? No caso aí você vai falar com ele com a lei do sossego, o artigo 42 da lei 3668 de 1941. Até hoje eu não recebi. Então ele deve ter desistido. Ele deve ter pensado assim, essa minha irritação, essa minha reclamação não vai dar em nada. E é a partir desse momento, você que é síndico, você que é síndica, que você precisa agir. Você precisa criar uma situação dentro do teu condomínio para evitar que os problemas cheguem em você. Para evitar que reclamações bobas como essa de barulho cheguem em você. Para evitar que vizinhos fiquem brigando entre si por causa de barulho. E os 5 passos que eu uso me ajudaram nisso. Como eu já disse, em 3 meses apenas 2 reclamações chegaram a mim. Tá certo? 2. E vou falar mais. Dessas 2 reclamações que chegaram até mim, uma delas, como eu já contei, né? Ela chegou no dia seguinte, por escrito, de uma situação em que se eu tivesse ido lá perder meu tempo, teria sido apenas uma perda de tempo, né? Teria consumido meu tempo, minha paciência e meu espírito. Então, eu vou falar para você agora do 5º passo. 5º e último passo. O 5º e último passo, ele fala o seguinte, você precisa agir. Vou pôr aqui, ó, agir. Agir. O que está acontecendo? Você chegou numa situação, uma reclamação de barulho, um problema, não empurra com a barriga, não. Se você já avaliou a lei, ou se você não tinha conhecimento, você já pediu ajuda para quem conhece. E você sabe qual é a situação, você dividiu responsabilidade, você colocou o síndico, né, o grupo gestor trabalhando em conjuntos aqui. Você tem comunicado a todos a situação de como deve se comportar dentro do condomínio, através da convenção, do RI, das leis federais, das leis estaduais e municipais. Você tem compartilhado com eles, você
já conversou individualmente, na presença, de novo, do grupo gestor, né, de alguém te acompanhando, e não está surtindo efeito, você mediu e você viu que realmente o barulho existe, está na hora de fazer o quê? De agir. Se o agir significa, através do teu regulamento interno, da tua convenção, dar uma advertência escrita, dê a advertência escrita. Se o agir significa multar, multe. Não seja omisso. Eu tive uma situação em que esse condômino tinha em casa seu cachorro, mais de um cachorro, inclusive. E ele saía para trabalhar, a família saía para trabalhar, molecada para a escola, não ficava ninguém em casa. E o cachorro ficava doido. Alguém passava no hall, aquele cachorro latia. Aquele cachorro com saudade latia, uivava. Aquele cachorro desesperado latia. E o latido do cachorro está aí uns 65 decibéis. Muito acima do permitido até para o dia, quanto mais para a noite, né? Numa zona residencial. E olha, foi apresentado para ele, foi conversado com ele, foi dado então advertência, antes de dar advertência foi filmado o cachorro ali, a unidade de onde vinha o barulho, foi medido para que ele não viesse a dizer que não era ele. E após tudo isso, nós então aplicamos a advertência, que é o que o nosso regulamento fala, ele não atendeu, nós tivemos que aplicar a multa. Mas pelo menos agimos. Não tenha medo de agir. Desde que você esteja amparado pela lei, desde que você tenha dividido responsabilidades e tenha apoio do grupo gestor, desde que você tenha feito uma comunicação eficaz, né? Desde que você esteja amparado, medido, registrado, você está amparado, então é hora de agir, tá bom? Eu espero que com esses 5 passos, com essas 5 dicas, você consiga, como eu consegui, ter um tempo de vida de qualidade melhor, seja com a tua família, seja no teu trabalho. Que reclamações de barulho não venham consumir o teu espírito, a tua paz, né? A tua saúde. Que reclamações de barulho não sejam motivo de brigas entre vizinhos, entre condôminos. E que você possa ter muito sucesso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam estar passando por essa dor. Se você gostou, clique aqui no curtir, tá bom? E até amanhã no nosso próximo vídeo.